Bom, essa história começa no Dia das Crianças. O meu bairro é basicamente um bairro que a galera é bem unida. E no Dia das Crianças todo mundo se junta e cada um dá refrigerante, salgadinho, doces e a gente fica brincando, todas as crianças ali. E eu conheci uma garota que morava na minha rua. E a gente começou a conversar, a brincar, brincamos no Dia das Crianças e foi super legal. Essa garota mora na minha rua e como todos os dias eu passava para ir à padaria ou comprar alguma coisa e passava em frente à casa dela, eu sempre via ela. E eu comecei a cumprimentar, ela também começou a me cumprimentar, a gente começou a conversar mais e eu decidi convidar ela para o meu aniversário de 14 anos. Ela foi no meu aniversário de 14 anos e foi super divertido, a gente dançou, brincou, riu, comemos. E aí ela me convidou para ir no encontro de coroinhas que tinha na igreja dela. É basicamente o encontro que tem antes da missa, que a gente lê um versículo da Bíblia e a gente debate sobre o assunto, a gente fala o que a gente pensa, né? A gente entende um pouco mais sobre a Bíblia e super legal. E eu topei. Um final de semana depois do meu aniversário, eu fui para esse encontro de coroinhas com ela. Quando eu cheguei lá, eu vi um garoto super bonitinho e ele tava olhando para mim, eu tava olhando para ele, mas é claro, eu fiquei bem na minha para não parecer atirada e ele também tava bem na dele. Depois desse encontro de coroinhas, a gente foi para a quadra da igreja e a gente passa um tempo ali antes de voltar para casa para tomar banho para voltar para a missa. E aí a gente jogou queimada e foi super divertido. Quando acabou a brincadeira, eu fui para casa, que era basicamente ao lado da igreja, tomar banho para voltar para a missa. E aí assim eu fui. E no final da missa, esse boizinho que não parava de me olhar, chegou em mim e falou bem baixinho assim: "Nossa, foi muito bom te ver aqui, eu espero te ver mais vezes." Eu fiquei bem sem graça, só dei uma risadinha e voltei para casa. Beleza. A semana passou e aí eu decidi ir novamente com a minha amiga pro encontro de coroinhas. Foi super legal e tal. E depois desse encontro a gente voltou pra quadra. Mas esse dia eu tava um pouco cansada da semana, então eu não quis jogar e fiquei sentada num banco que tinha lá. E eu tava sentada e quem senta do meu lado? O boyzinho. Ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar. E a gente começou a conversar assim, muito. A gente conversou sobre escola, sobre futuro, sobre profissões, sobre viagens. Foi super legal. E na hora de ir embora, eu até perguntei pra ele se a gente só ia se ver na igreja ou se a gente poderia se encontrar outras vezes. E ele disse que sim, já que a gente estava de férias da escola, então a gente tinha mais dias livres da semana. Então a gente trocou ali o Instagram e foi super bacana. Ele me deu um abraço apertado e na volta pra casa eu fiquei pensando nele, sabe? Tipo, como ele era legal, como era divertido, como ele era fofo, como ele era educado. Beleza, quando eu cheguei em casa, ele tinha me mandado um direct me pedindo o número do WhatsApp. E eu passei. E a gente passou a semana inteira se falando, a gente pegou um afeto pelo outro, a gente, sabe, criou uma coisa um pelo outro muito legal. E aí a gente combinou que a próxima vez que a gente se visse, a gente ia ficar. Aí não, beleza, né? Aí eu fui pro encontro novamente. Quando eu cheguei lá no encontrinho, a gente fez o encontro de coroinhas, só que eu não pude ficar na quadra depois porque aconteceu um imprevisto e eu ia ter um compromisso. Só que esse meu compromisso ele era muito rápido, então eu propus com que as meninas, depois que todo mundo saísse da quadra, fosse lá pra casa, já que eu morava ao lado da igreja e todo mundo concordou. E assim foi, eu fui pro meu compromisso e quando eu voltei, foi assim, foi muito rápido. Meu pai estava trabalhando, eu voltei do compromisso e a minha mãe foi pra casa da mãe dela. Ela saiu de casa e eu tava sozinha bem na hora que a galera da igreja chegou. E aí todo mundo chegou lá em casa, a gente ficou lá, foi super divertido. E o meu sofá é aquele sofá bem grandão. Então eu não tava sentada, eu tava meio que deitada no sofá. E ele tava sentado ao meu lado. Aí teve um momento que as meninas foram na cozinha pra preparar um lanche pra elas. Eu falei, fica à vontade, vai. E a gente ficou sozinho na sala. Naquele momento que a gente tava sozinho, foi a oportunidade perfeita dele me dar um beijo. Só que como eu tava meio deitada no sofá, ele tava meio que deitado também, sabe? Assim, meio em cima, mas não tava deitado em cima de mim. Não sei se vocês conseguem entender. E o beijo foi muito bom e as coisas meio que começaram a esquentar. Menina, de repente, a minha mãe abriu a porta. Era ela tinha voltado e eu morava num sobrado, né? Ela tinha esquecido o celular dela. Então, quando ela chegou lá na casa da mãe dela, ela voltou pra pegar o telefone. E a hora que ela abriu a porta, ela pegou o menino em cima de mim. Ela não deu tempo nem de eu explicar, porque a minha mãe, ela é muito rígida. Mas apesar da minha mãe ser rígida, ela nunca me bateu. Já o meu pai, ele é aquele rígido que me bate. Então, quando ela pegou o telefone e ligou pro meu pai e falou pro meu pai: vem do trabalho, vem pra casa que eu quero conversar com você. Eu fiquei com tanto medo, ela fez um barraco lá em casa, ela mandou todo mundo embora, ela brigou com o menino. Nossa, eu fiquei
foi tão vergonhoso pra mim toda aquela cena, e todo mundo foi embora de cabisbaixo, sabe? E o menino também foi embora. E o momento em que ela pegou o telefone para ligar pro meu pai, que tava no andar de cima, eles sempre deixavam trocados de dinheiro na sala, para caso eu quisesse comprar algum lanche, alguma coisa. Eu fiquei com tanto medo que eu catei o dinheiro e eu saí. Eu lembro que eu saí correndo, eu fiquei com tanto medo do meu pai me bater, porque realmente, o meu pai é muito rígido. A minha mãe é rígida, mas não me bate. Mas o meu pai, eu sabia que ele ia me bater. Então eu peguei o dinheiro e saí correndo. Tava passando ônibus, eu entrei dentro desse ônibus e eu fiquei só pensando assim, que ele ia me bater, que eu não ia voltar, que eu ia apanhar muito, porque a minha mãe pensou que a gente estava fazendo outra coisa, não deu tempo de eu explicar pra ela que era só um beijo, porque ela pegou a cena dele deitado em cima de mim, e eu era muito nova pra isso, e eu fiquei alimentando isso na minha cabeça, e sinceramente, eu não desci do ônibus até chegar no ponto final. Quando chegou no ponto final, eu não sabia nem onde eu tava, eu lembro que eu desci, olhei pro lado, olhei pro outro, e detalhe, eu não levei meu telefone. Então, eu tava assim, sozinha, em um bairro que eu nem sabia onde que era, totalmente perdida, mas a minha preocupação era apanhar, não sabe? Eu não me preocupei com outra coisa. E aí eu comecei a parar e pensar, caraca, minha família deve estar preocupada comigo, sabe? E detalhe, tava começando a escurecer. Então, eu penso que, tipo, as coisas poderiam ficar mais perigosas. Aí eu decidi ligar pra minha mãe, mas só pra avisar que eu tava bem, porque eu tava com muito medo de voltar pra casa, sabe? Aí eu fui pedir pro moço que trabalhava no posto de gasolina me emprestar o celular dele. Ele me olhou, eu acho que ele ficou com medo de eu roubar ele ou de eu sair correndo, sabe? Porque ele ficou suspeito de mim, assim, tipo, eu pedindo o celular pra ele, ir no posto de gasolina, não pode ligar de dentro do posto, você tem que sair do posto pra ligar. Então, eu acho que ele ficou com medo de eu pegar o telefone dele e sair correndo. Mas dava pra ver que eu tava com medo também. E aí ele me emprestou o telefone dele. E aí eu liguei pra minha mãe e falei pra minha mãe que tava tudo bem. E minha mãe, pelo amor de Deus, aonde você tá? E eu só falei pra ela que tava tudo bem e ela tava chorando, muito preocupada. E eu falei pra ela que tava tudo bem, pra ela não ficar preocupada comigo. E devolvi o celular pro moço. Só que quando eu devolvi o celular pro moço, eu não desliguei o telefone. E eu vi uma cena dele falando no telefone. Eu acho que ele tava falando onde era o posto de gasolina. E quando eu vi, eu saí mais uma vez sem rumo, porque eu pensei, pronto, eles vão vir pra cá e eu vou apanhar. Aí eu saí correndo e parei tipo num barzinho e tinha umas mulheres sentadas e eu tava chorando muito, muito, muito mesmo, sabe? Eu tava literalmente perdida. E aí essas mulheres viram, eu sentei nessa mesa, elas sentaram e começaram a perguntar o que tinha acontecido. Aí eu comecei a contar que do beijo, da história, do garoto, e que meu pai era rígido, e que minha mãe não tinha entendido, e que eu ia apanhar, e que eu tava com medo. E elas começaram a me aconselhar, começaram a me acalmar, pegaram um copo d'água pra mim, e começaram a falar que não precisava ser assim, que eu fugir era pior, que eu era muito nova, que alguém poderia fazer uma maldade comigo, que alguém poderia me encontrar, que eu deveria voltar pra casa, que os meus pais podem ser rígidos, mas eu tenho uma casa, que eu tenho que ser mais agradecida com isso. Nossa, foi muito bom elas conversarem comigo, sabe? Elas me aconselharam muito, assim. E aí uma delas perguntou, eu posso ligar pra sua mãe e falar onde você tá pra ela vir te buscar? Porque tá tarde, você tá num bar, você nem poderia estar aqui, a gente tá bebendo, tipo, isso não é legal. E aí eu vi que realmente o que eu tava fazendo era muito errado e que era melhor eu voltar pra casa, sabe? E eu deixei ela ligar e falar pra minha mãe aonde eu tava. Quando chegou, veio praticamente todo mundo da família dentro do carro. Tipo, minha mãe, minha tia, minha avó, veio todo mundo dentro do carro. E quando a minha mãe me viu, ela chorou muito e me abraçou, sabe? Que graças a Deus eu tava bem, porque ela realmente estava muito preocupada, que eu tinha saído sem celular e sem rumo. E eu fiquei muito aliviada de ver a minha família. Porém, o meu pai não tava dentro do carro. Ele estava em casa me esperando. Então, eu fui pra casa chorando, com muito medo, porque eu pensei que o meu pai não ia me perdoar, sabe? E quando eu cheguei em casa, o meu pai, ele brigou comigo e ele me bateu. Eu não adiantou nada eu ter fugido. E ele falou pra mim que eu estava apanhando não porque o garoto me deu um beijo, e sim porque eu tinha fugido sem rumo, que eu tinha deixado a família inteira preocupada, que eles estavam tirando o cabelo da cabeça sem saber aonde me procurar, pra onde eu teria ido, que ligou pra todos os meus amigos, que tava todo mundo desesperado atrás de mim, que eu coloquei todo mundo, o bairro inteiro, preocupado de onde eu tava. E eu fui parar em um lugar totalmente diferente, totalmente perigoso, que eu não sabia nem onde eu tava. Então, se eu não tivesse fugido, provavelmente eu não teria apanhado. Eles teriam tido uma conversa comigo. Mas como eu fugi, eu estava apanhando porque eu estava querendo correr disso. E foi muito ruim, sabe? Eu apanhei, fiquei de castigo,
perdi totalmente a confiança dos meus pais, eles nunca mais confiaram em mim e eu nunca mais pude ver o garoto novamente, sabe? E foi um grande aprendizado pra mim, que em vez de eu fugir da situação, quando alguma coisa me incomodar e eu sentir medo, é melhor eu me responsabilizar pelo meu erro, encarar de frente, do que eu simplesmente fugir da situação, sabe? Então, foi um grande aprendizado pra mim. É muito melhor a gente encarar os nossos problemas e resolver do que tentar fugir deles. Oi, Maquete, tudo bem? Vocês já fugiram de casa, gente? Seja por qualquer motivo. Fugiu porque ia apanhar, porque aprontou, porque o pai e a mãe descobriu alguma coisa, porque estava sofrendo alguma coisa dentro de casa. Me conte a sua história para poder contar aqui no canal. E olha, eu acho que ela fala tudo, né? É muito melhor a gente encarar os nossos problemas do que a gente fugir. E dentro dessa situação, realmente ela poderia ter passado por algo muito pior, alguém ter feito alguma maldade com ela, ainda bem que deu tudo certo e ainda serviu de lição e de aprendizado. Mas me manda sua história no historiascanaldeatipaula@gmail.com. Deixe nos comentários se achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.